Não, sou Toninho da Galeria do Rock, tenho, entre outras atividades, né, a administração da Galeria do Rock, sou terapeuta, psicólogo, especializado na psicologia positiva e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos novamente a oportunidade de conversar com esse brilhante engenheiro, administrador, Paulo Kevin. Muito obrigado por você ter vindo aqui. E também vamos explorar um pouquinho a tua parte aí. Você é brilhante na parte de eletricidade, né? E vamos falar um pouquinho sobre a parte em geral da saúde, né? E vamos falar sobre equipamentos hospitalares, gestão hospitalar. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência nesse sentido. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui de lado com você, bater esse papo, transmitir algumas informações, né, para a juventude principalmente, e dar um pouco de rumo para o nosso momento, né, político-social em que estamos envolvidos. A experiência profissional é o segredo, né, não digo até do sucesso, mas da realização pessoal. Porque hoje todos estão preocupados em ganhar dinheiro, mas não se realizam necessariamente. Verdade. Então esse é um momento que nós mundialmente estamos passando, né, do que é a realização e o que é o sucesso. Né? Então o sucesso praticamente se compra, mas a realização se adquire. É verdade, é. Então esse é um momento que nós temos que analisar e refletir sobre a experiência dos mais experientes, como no nosso caso, né? E a juventude que está chegando, né, querendo entrar no mercado de trabalho, e aí estão envolvidos aí com o mundo meta, né? O metaverso, o meta-universo e assim por diante. Então isso tudo cria um momento de disrupturas que precisam ser avaliadas. E o setor da saúde, né, é o mais importante. Nós estamos acabando de sair, já entrando numa nova questão biológica, importantíssima, que tem que ser debatida. A minha experiência na área médica hospitalar vai para mais de 20 anos, né, que nós montamos hospitais, e aí a gente desenvolve então a conversa hoje. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço. Imagina. Conta um pouquinho aí, como que você acabou entrando na área de saúde? Bom, a outra conversa, né, nós falamos sobre o setor nuclear e a questão de energia. Né? Perfeito. Então, eu fiz o curso no Instituto de Energia Atômica, na época, né, na década de 70, especializado em instrumentação eletrônica nuclear, que era um curso de engenharia operacional que existia, né? Hoje já tem outras denominações. Então, a minha preparação era para cuidar dos reatores nucleares que existiam, os contratos alemães com os alemães, né, da montagem dos reatores. Né? Teve o Angra 1, o Angra 2, conseguimos terminar, o Angra 3 não chegou a ser e está até hoje sendo discutido. Era aquele acordo nuclear Brasil-Alemanha, Brasil-Alemanha. Então tinha uma série de vantagens no reator alemão, né, em função dos outros que estavam nos oferecendo. E aí eu fui preparado, né, fiz os cursos e preparei para isso, para fazer a parte de controle do reator. Então, a instrumentação nuclear significa que você é responsável pelo controle de todas as variáveis que mantêm o núcleo do reator funcionando. Bom, isso foi em 70, 78, 79. E aí o que aconteceu? Naquela transição de 79 a 82, houve uma série de problemas com o setor nuclear e de energia. E aí o que aconteceu? Nós ficamos meio que sem terceiro reator. E aí, bom, porque em eletrônica nuclear, ou então em investimentos desse tipo, são 2, 3 anos de antecedência para você entrar em ação. Né? Não houve a perspectiva de novos reatores, aí em 80 eu já comecei a procurar outros setores, e aí tive a oportunidade, eu cheguei a trabalhar no Hospital das Clínicas, eu dava assistência lá para os equipamentos de raio-x. Ok, Tá? perfeito. Então eram equipamentos antigos, e eu estava numa empresa pequena, mas fazendo serviços dentro da radiologia do Hospital das Clínicas, e conheci os amigos, né, que até hoje eu agradeço a eles por terem mudado o rumo da minha história. Né? Numa desses bate-papos, ele falou, não, nós estamos trabalhando numa multinacional francesa, que dá assistência aqui em umas mesas de exame de raio-x chamadas telecomandadas, tá? Que são sofisticadas,
sofisticadas, tudo com robótica já. Naquela época, eu estou falando 79, 80. Né? Então eu tinha todo um a gente não chamava de robótica, eu chamava de telecomando. Né? Então você aqui fazia os controles e a mesa lá fazia tudo quanto é tipo de movimento, controlava o raio-x e assim por diante. O que aconteceu? Logo em seguida eu fui convidado, né, fui lá, eu estava fazendo seleção de pessoal e eu peguei, me candidatei, fui admitido e fui para essa empresa francesa. Né? E dali, como curricularmente, eu era o único, vamos dizer assim, dentro da equipe de engenheiros que tinha o currículo da área nuclear. Perfeito. Os outros, vantagem competitiva mesmo. Vantagem competitiva, foi um diferencial tremendo. Né? Então, com essa especialização já no Instituto de Energia Atômica, na época, eu fui galgando, né, e tinha conhecimento total da área médica de radiologia, né, que envolve o raio-x. Né, eu sou, inclusive, especialista fiz o curso de microscópio eletrônico a raio-x. Então, a prospecção não é ótica, eles fazem um feixe de raio-x para ver o que existe no centro da matéria, no núcleo, né, e no átomo dos elementos em geral. E com isso eu fui para a área médica. E na área médica aí era um paraíso, né? Literalmente um paraíso em termos de tecnologia. Essa empresa francesa trouxe para o Brasil, eu vou resumir, porque foram mais de 80 milhões de dólares naquela época, de equipamentos de altíssima tecnologia. Altíssimo. Até hoje, o Brasil ainda não tomou conhecimento de certas técnicas que lá existiam. Tá? E o que fizeram ainda não conseguiram terminar na questão de potência, de eletrônica de potência. Então eu entrei, né, comecei a participar dos cursos e começamos a montar os equipamentos. Quem é um pouco mais antigo lembra que aqui em São Paulo, por exemplo, teve muito equipamento que ficou nos corredores. Por que isso? Os corredores, porque não podia deixar no tempo, equipamentos altamente sensíveis, que se você variasse 1 grau de temperatura, em menos de 1 hora, rachava o cristal, que é o de cintilógrafo, medicina nuclear, ou cintilografia hoje. Né? Então, tudo isso eu participava com um domínio total do conhecimento, graças a Deus e as oportunidades que surgiram. Então, com isso eu fui me especializando na área médica hospitalar e passei 20 anos nesse trabalho. Né? Então, por enquanto, é isso aí. Agora, muito bom. E esses equipamentos, então, agilizavam muito aí a avaliação do paciente aí e davam relatórios. Hein? Sim, os tomógrafos, por exemplo, eram quase que tinham 8 graus de cinza, por exemplo. Tá? Então, quando chegaram esses equipamentos na França, né, você imagina, você sai de 8 de escala de cinza e passa para 64, 128. Tá? Isso muda totalmente a resolução da imagem e a capacidade do médico entender os tons de cinza e diferenciar o que é a patologia morfológica ou o que é o normal. Né? Então, isso já foi uma revolução naquela época, 81, 2, 3, né? E eu estava sediado em São Paulo, fui para Brasília, depois fui chamado para a matriz no Rio de Janeiro, então eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, né? Porque de lá a gente dava assistência para todos os engenheiros, os engenheiros de biologia, que davam assistência aos hospitais. Então, o nosso trabalho era, pegava 2, 3 anos antes e dimensionava os setores de radiologia para aceitar esses equipamentos. Porque não tinha como chegar o equipamento hoje e botar na sala amanhã. Sim. Você tinha que ter climatização, né, energia elétrica de boa qualidade e logística. Tem radiação próxima. E as paredes baritárias. Uma gaiola de Faraday, né? A gaiola de Faraday é para ressonância nuclear magnética. Tá. Hoje não tem mais essa necessidade. Sim. Mas na época nós construímos, eu participei de várias construções de ressonância magnética com gaiola de Faraday. Você fazia o envelopamento, o nome técnico seria mais esse, né? O envelopamento da sala com lâminas de cobre, bem 1 milímetro, fechava tudo aquilo para que a ressonância não... Caríssimo. Caríssimo. Não, tudo aí nós estamos falando de milhões de dólares. Certo. Não tinha nada assim de troco, não. Era tudo peso pesado.
E normalmente o pessoal ainda colocava isso enterrado no chão, 5, 6 metros abaixo do solo, tá? Porque o campo magnético interferia do lado de fora. Então a gaiola de fora não deixava entrar e também não deixava sair as influências eletromagnéticas. E hoje não precisa mais os equipamentos que tem hoje. Hoje a ressonância magnética ela perdeu um pouco de espaço para os PETs, Positive Emission Tomography, uma junção da medicina nuclear, da cintilógrafo, tá, que vê o fisiologismo do órgãos, tá, e a morfologia do tomógrafo de raio-x. Então, esse PET ele tem essa característica fantástica. Ele traz a morfologia e traz o metabolismo, né, a capacidade daquele órgão estar funcionando ou não. Então, isso foi fantástico na Revolução, mas o PET é bem mais recente. Tá? Perfeito. Em 80, 82 ainda não tínhamos esse equipamento. Então, eu passei, né, praticamente 15 anos dedicado 100% do tempo, e eu, como eu disse na outra conversa nossa, eu amo o que eu faço, porque é fantástico, te mostra o ser humano por dentro, literalmente, tá? E também a problemática de um hospital, onde o estresse é constante. Sim, verdade. Então, você tem que estar ali ligado 100% do tempo. Tá? Você não pode chegar no hospital pilhado, estressado. Você tem que chegar, normalmente quando eu ia para o hospital, era para resolver problemas que um tomógrafo, uma ressonância, né, uma telecomandada, uma semiante, estava parado. E aquele pessoal assim, com pressão. Está morrendo gente lá no pronto-socorro, está morrendo gente. Então você tinha que chegar primeiro com sangue frio e ter um diagnóstico assim, ó, tá? Então, essa era a nossa responsabilidade. E eu, sinceramente, assim, sem querer contar, eu estava preparado, estou preparado para fazer isso até hoje. Bacana. Porque você não tem espaço para o erro. Qualquer erro que aconteça ali, o prejuízo é tremendo. Não tem tentativa e erro, tem que ter assertividade. O prejuízo está certo. E no planejamento da montagem dos hospitais, você vai montar uma central de radiodiagnóstico. Então você vai ter raio-x, desde aquela época tinha uma biografia, né? Era só do pulmão, o aparelho pequenininho, você chegava lá, hoje ninguém sabe mais nem o que é isso. Né? Então, desde a biografia até uma ressonância magnética. Então nós tínhamos que preparar isso, acontecia 2, 3, 5 anos antes do equipamento chegar. Tá? Então esse trabalho exigia da gente um planejamento fantástico. Eu, como fiz administração também, empresarial, e depois eu puxei para a área médica hospitalar, para administração hospitalar. Então eu tinha uma visão bem ampla das necessidades daquilo. E importando, né, porque é tão empolgante falar disso, eu consegui administrar hospitais, né, na problemática de administrador, tá, com a visão da eficiência. Então a gente conhece o dia a dia da rotina e do estresse dentro de hospitais. E os equipamentos, tecnologicamente, foram evoluindo bastante, a ponto disso, 15 anos depois, em 94, 95, eu instalei em Brasília, no hospital de base, o tomógrafo de maior resolução da época e maior tecnologia de uma empresa, que hoje não existe mais, chamava Picker International Inc., que era uma empresa que tinha mais de 100 anos com montagem de equipamentos de radiologia. Né? E nessa montagem, o que ocorre? Eles colocaram, eu peguei a distribuição dele nacional e consegui colocar no hospital de base. Lembra dos 8 escalas de CIS que eu falei? Sim. Dos 8, dos 128, o meu tinha 1024 tons de cinza. O que faz isso? Dá uma resolução morfológica fantástica. Tá? E a resolução espacial também fantástica, porque o nosso tomógrafo pegava milímetros da coluna cervical, por onde passa o forâneo, né, os dedos e assim por diante da coluna. Então foi mais um salto tecnológico fantástico no Centro-Oeste. Só para você ter uma ideia do impacto disso, nós conseguimos montar um tomógrafo em 3 dias. Ele desembarcou da alfândega, né? Chegou no hospital de base. Na segunda-feira o governador queria inaugurar, porque tinha que fazer. E já está funcionando. E tinha que estar funcionando. Aí teve lá, eu falei, não,
posso até falar o nome dele, que é uma pessoa ilustre, que eu gosto muito, muito séria, doutor Frejá, lá em Brasília, né, é secretário de saúde. Ele falou: Paulo, você tem certeza que segunda-feira eu posso chamar o governador? Pode. Segunda-feira vai estar conseguimos 10 horas da manhã ligar o automóvel que estava lá. Né? Eu tenho a equipe 24 horas. Perfeito. Porque o que se fazia, né, em 3 meses, um tomógrafo da concorrência, em termos de instalação, arrumar sala, tudo nós conseguimos fazer em 3 dias. Só para você ter uma ideia do que é o know-how e a tecnologia das máquinas integradas, né, compactas, e aí veio uma revolução. Só para dar uma ideia da realização profissional, naquela semana eu praticamente fechei 6 tomógrafos equivalentes em vendas. Puxa vida, que bacana. Para um gerente. E foi um case de sucesso já. Foi um case de sucesso. Obviamente isso cria uma série de problemas depois, né? Mas enfim, foi o primeiro e mais... Principalmente que a concorrência, né? Sim, a concorrência fica sempre indignada. Né? Aí a gente aprende a trabalhar até com a concorrência, tem que acalmar as feras também, né? Porque as concorrências desses setores não são pequenas. Então a realização do profissional tem que tomar cuidado com todos esses vetores que podem atingi-lo ali agora ou lá na frente. Né? No meu caso, atingiu bem 3 anos depois. Né? Eu ganhar essa concorrência para botar esse tomógrafo foi me atingir 3 anos depois. Porque a concorrência comprou a pica. Perfeito, entendi. Então é isso daí. A realização normalmente está acima do sucesso. Eu coloco desse jeito. Ô Paulo, você como diretor de hospital, né, queria que você contasse um pouquinho, e você me falou uma coisa que é verdadeira. O ambiente hospitalar ele é muito estressante. Né? Aqui no Sindosfil, né, hoje nós temos aí o Dr. Edson Ferreira da Silva, que é o presidente, e os eventos que ele tem trazido aí junto às Santas Casas se refere muito à parte de humanização nesse atendimento. Né? Queria que você falasse um pouquinho disso daí, que tem realmente o estresse aí no ambiente. Essa é uma questão muito importante hoje, mais que nunca, hoje, eu digo, esses 6 meses, 8 meses, pós toda a questão biológica, que estressou demais o setor médico hospitalar. Então, esse já é um motivo suficiente para se trabalhar a psique, né? Trabalhar o equilíbrio emocional do profissional de saúde. Tá? Então, isso já por si só já demanda uma tremenda preocupação dos administradores hospitalares, que tem que ser uma administração profissional. Né? Nem sempre, sem dizer um médico seria o melhor administrador. Então, juntar uma coisa com outra, melhor ainda. Mas a administração ela tem um papel bem mais objetivo na questão da humanização da questão de relações internas no hospital. Né? Então, é uma questão de engenharia, vamos chamar assim, das questões humanas, para que não atinja o profissional na sua própria função. E aí o administrador hoje, como eu percebo, tem que ver que o lado de fora está estressando muito mais o profissional do que necessariamente só o lado de dentro do hospital. A função dele. Então, às vezes, ele já chega picado, né? Sim. Ele já chega no estresse maior. Por quê? Toda a imprensa, né, todos os canais não estão trazendo satisfação de vida, estão trazendo estresse dos problemas que transcendem a qualquer condição humana de se defender daquela situação. Tá? Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma enxurrada de informações, normalmente desconexas, porque vem de vários pontos que não são necessariamente sérias. E normalmente nunca de elogios, né? E é só de e se não, sem querer entrar no aspecto político, né? O Estado brasileiro, que deveria ter uma certa neutralidade, parece que ainda não está 100% organizado nesse sentido. Né? O Estado, o governo, deveriam dar uma segurança emocional maior ao cidadão de maneira geral, independente de qual profissão esteja envolvido. Quando isso não acontece, aí você tem a tempestade perfeita. Né? Então, voltando à questão das Santas Casas, eu tenho um prazer imenso de conhecê-los. Né? Aqui na José Bonifácio, eu tinha um escritório aqui no 278, dentro da Santa Casa, conheço a preocupação deles, tanto na área médica hospitalar, como imobiliária que eles têm aqui em São Paulo.
São Paulo e pelo estado de São Paulo também, e as outras santas casas que eu conheci, no Rio de Janeiro, né, no Brasil inteiro, sempre trabalhando nos hospitais, e vejo isso com muito carinho, porque é um trabalho fantástico, né, de dedicação de profissionais quase que, né, voluntários. Né? Então a gente sempre procurou colaborar, trazer novas tecnologias, e hoje eu trago no setor de energia. Perfeito. E que tem muito a agregar na parte de hospitalar. Exatamente, porque conhecendo, eu nasci lá dentro, né? Eu nasci em 79, 80, entrei, sim, e passei o restante de 20 anos aplicando. E aí agora, recentemente, eu consegui desenvolver uma nova matriz, né? Uma nova forma de gestão que vem dessa tecnologia, que vem dessa origem tecnológica que o Brasil, infelizmente, não conhece. Né? Pode, assim, só para fechar o raciocínio, existe uma diferença entre um conceito eletrônico e um conceito elétrico. Né? Então nós estamos no momento de fazer uma vamos dizer assim, montagem de tecnologias, e eu sou especialista em transições tecnológicas, desde 77. Perfeito. Então isso é transição tecnológica, e não tem espaço para o erro. Porque lá, se a gente errasse no reator nuclear, ele explodia. Sim. Errou o controle do eletromecânico pneumático, assim por diante, passou para o eletrônico microprocessado. Errou aqui, explodiu. Não tem, é um bit, basta o suficiente para... Mas isso que você falou é muito importante, porque assim, ou o meio acadêmico, ou até nas empresas, deveria ser pedido para o funcionário, os profissionais, o seguinte, procurar buscar o erro zero. Né? Porque o grande problema é assim, aqui, principalmente no Brasil, fala assim, só erra quem faz. E a verdade é assim, nós temos que procurar ser mais assertivos sempre. Essa é uma visão, vamos dizer assim, muito humanista da questão. Tá? Só erra quem faz. Acontece que fazer o errado sem erro também é possível. Sim. Exato, é verdade. Fazer o errado... O errado custa muito mais caro que ter o seu trabalho. É a visão sistêmica. Eu não vou dar nomes porque eu tenho muitos amigos em vários setores, mas vamos desenvolver esse caminho aqui. Só que o caminho dá uma volta, que se você fosse por aqui, você economizaria 30%, 40% do que fazendo essa volta. Vai dar mais trabalho. Aqui, você pode até errar um pouquinho, você vai perder menos. Mas se você fizer isso tudo aqui, você não errou em nada, fez tudo certinho, mas perdeu 40% do projeto. Exato. Deu para entender a lógica do Então, o que a gente, na área do administrador do hospital, você tem que cuidar desses dois caminhos o tempo todo. Perfeito. Tá? Porque o hospital por si só ele já tem uma visão holística tremenda. Vai desde a hotelaria, né, até o mais, né, insignificante neurônio que a gente possa ter no corpo. Então daria o range de preocupação. Então às vezes você faz um projeto sistêmico zerado, né, e não comete nenhum erro na implantação, mas estrategicamente ele foi equivocado. Ou então você faz uma tarefa simples e faz um erro técnico. Então não existe espaço para o amadorismo na área médica. Na área sistêmica, então, do hospital como um todo, fez, mas fez errado. Só se descobre isso 2, 3, 5 anos depois. Então tem muitos que estão no governo, desculpe puxar, porque o Brasil é um universo, tem que tomar esse cuidado. Sim. Tá? O camarada trabalhou, é eficiente. Né? Tem uma diferença entre eficiência e eficácia. Muito grande. Muito grande. Então, tem que ser profissionalizado, tem que ser discutido, e quando não der para discutir todo no grupo técnico, vai para o grupo social, vai para o grupo estratégico e assim por diante. Porque senão faz bobagem, mega bobagem, e aí nós temos que pagar a conta de um jeito. Paulo, muito obrigado aí mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Pedro, foi um prazer estar aqui com vocês. Você quer deixar contato, senhor? Bom, Paulo Guerra, né, no YouTube. No YouTube eu estou no Núcleo Sinergético, que é o meu principal canal de difusão das palestras, que fez muito lá nesses últimos 3 anos, no Instituto de Engenharia aqui em São Paulo, vários debates, no Sindicato dos Engenheiros também.
debatendo o quê? Um novo modelo de sugestão para o setor energético. Né? A COP26, por incrível que pareça, aceitou a minha sugestão lá na Rio+20 e colocou lá como tema final do trabalho deles, né? Um planeta, certo? Desculpa, um sol, um planeta e uma rede energética, uma nova matriz energética. Essa foi a conclusão da COP26 em Glasgow, agora em novembro do ano passado. Agora a pergunta que fica é o seguinte, na visão do ecossistema, o que seria uma grid, uma rede? É isso que nós estamos a propor. Conte comigo. Internautas, os agradecimentos então a esse brilhante profissional Paulo Kelvin, nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.